Aos 32 anos, a vida parecia ter me dado tudo o que deveria querer. Eu tinha um marido que muitos considerariam ideal, bem-sucedido, atencioso, cumprindo com todas as expectativas que a sociedade havia colocado para o papel de bom companheiro. A carreira bem estabelecida me dava respeito e segurança. Eu sabia exatamente o que fazer todos os dias, como sorrir, o que vestir, o que dizer em cada ocasião. Todos viam uma mulher realizada com uma vida equilibrada e planejada como deveria ser. E eu, na maior parte do tempo, achava que essa era a felicidade que me disseram que eu deveria querer. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim, algo silencioso, que questionava tudo isso. Um vazio que eu não sabia nomear. Era como uma sombra que seguia meus passos, mas que eu ignorava, escondendo de mim mesma. Eu fazia o que era esperado de mim. Eu era boa esposa, boa profissional, boa filha. Mas quem de fato era Olivia? Não a mulher que os outros viam, não a que cumpria papéis e expectativas, mas quem eu realmente era quando ninguém estava olhando? Então ele apareceu. Gabriel, o tipo de homem que não cabia em nenhum dos meus planos. Ele não se encaixava nas regras, nem nas normas que eu sempre segui. Ele parecia viver em um universo paralelo ao meu, onde as convenções não existiam, onde a vida não se resumia a seguir etapas pré-determinadas. Era como um furacão em minha vida tranquila, arrancando as folhas da árvore onde eu me apoiava. Ele não fazia parte de nenhum roteiro. Ele olhou para mim como se visse algo além da superfície, além da mulher controlada e bem aprumada que todos viam, além das escolhas que eu mesma fiz para garantir que nada fugisse do meu controle. Havia algo em seu olhar, uma curiosidade profunda, um tipo de intensidade que fez meu peito apertar, não por medo, mas por uma sensação de que ele estava me desafiando a ser alguém que eu havia esquecido. Não sei se foram suas palavras, ou a maneira como ele me tocou pela primeira vez. Não fisicamente, mas com a alma, com o olhar. Mas naquele momento, percebi que ele via algo em mim que eu mesma não conseguia enxergar. E ali, em um simples sorriso, ele quebrou algo dentro de mim. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que algo muito grande estava sendo despertado. Algo que eu tinha enterrado há muito tempo. Acho que o medo apareceu imediatamente. Medo do que ele representava. Medo de me perder. Medo de ser quem ele estava me convidando a ser. Porque Gabriel era o oposto de tudo o que eu sabia. Ele era espontâneo, descomplicado, imprevisível. E a cada encontro, eu me via querendo mais. Queria entender por que ele me olhava como se soubesse de algo que eu não queria admitir. Mas, ao mesmo tempo, sentia que essa conexão, essa atração, estava me afastando de tudo o que eu conhecia. Eu estava sendo desafiada a escolher entre o que construir, uma vida segura, confortável, conhecida, e a possibilidade de algo desconhecido, algo que não se encaixava no molde da mulher perfeita que todos esperavam que eu fosse. Eu poderia seguir o caminho que sempre fiz, casar, continuar minha rotina, viver de maneira aceitável. Mas ao olhar para ele, para o homem que era a liberdade em forma humana, percebi que não conseguiria mais ignorar a verdade. Eu queria ser mais. Eu queria ser eu, e não a versão que os outros queriam que eu fosse. Mas Gabriel não era apenas a liberdade que eu queria. Ele era também um risco. E quanto mais eu sentia isso, mais meu coração se debatia entre a razão e o desejo. O tempo foi passando e eu comecei a perceber o quanto Gabriel estava mexendo comigo de maneiras que eu não conseguia entender. Quando ele estava por perto, havia uma leveza em mim que nunca experimentei com meu marido, com os amigos, com ninguém. Ele fazia com que eu me sentisse viva, como se o peso do mundo tivesse desaparecido por alguns momentos e tudo o que restasse fosse o simples prazer de estar presente, sem pressa de chegar em algum lugar. Ele falava de seus projetos, de sua arte, de seus sonhos, e tudo nele era real.
Ele não fazia planos para agradar, não se preocupava em ser aceito. Ele simplesmente vivia da forma mais autêntica possível. E aquilo me incomodava profundamente, porque diante dele, eu me via pela primeira vez de verdade, sem as camadas de devo fazer, devo ser, que eu sempre coloquei entre o que eu sou e o que o mundo espera. Era estranho, como se eu fosse dividida ao meio. Em casa, meu marido e eu seguíamos com a rotina. Discutíamos os detalhes do trabalho, dos planos para o futuro. Mas quando eu pensava em Gabriel, minha mente não conseguia parar de imaginar o que seria se eu tivesse coragem de largar tudo, o quanto eu poderia ser mais feliz se eu permitisse que ele entrasse na minha vida. Não era apenas atração física, era algo mais profundo. Era como se ele fosse a chave para um lugar dentro de mim que eu tinha esquecido que existia. Nos encontros, com ele eu começava a me perder. Não no sentido ruim, mas de uma forma libertadora. Gabriel não me cobrava nada. Ele só me convidava a ser quem eu realmente era, sem o medo do julgamento, sem a necessidade de ser algo mais do que eu já era. E, ao mesmo tempo, me assustava como eu me sentia mais completa ao lado dele. Não que eu fosse infeliz com meu marido. Ele era bom, gentil, mas eu não sabia como explicar. Eu não me sentia viva com ele. Eu me sentia segura, mas não emocionada. Eu me sentia confortável, mas não inspirada. Acho que foi nessa época que o conflito começou a se intensificar. Eu sabia que havia algo crescente dentro de mim, algo que não podia mais ignorar. Cada momento com Gabriel era um lembrete de que eu estava longe da vida que realmente queria, da pessoa que eu queria ser. Comecei a me afastar de tudo o que representava a segurança, como os jantares em família, as conversas automáticas, e comecei a procurar desculpas para passar mais tempo com ele. Ele me fazia sentir que a vida não precisava ser uma sequência de obrigações. Eu podia escolher o que eu queria. Eu podia escolher ser feliz. No entanto, isso trazia consigo um peso que eu não esperava. Eu comecei a me sentir culpada. Culpada por querer mais, por desejar algo além do que já tinha. Eu via meu marido com os olhos de quem sabia que o estava deixando para trás, e aquilo me torturava. Como eu poderia escolher Gabriel, um homem que representava tudo o que eu não sabia ser, ao invés do casamento que eu construí, que os outros esperavam que fosse perfeito? E mais, como eu poderia justificar essa escolha, sabendo que ela implicaria em romper com todas as expectativas que minha família tinha em relação a mim? Foi nesse conflito interno que eu percebi que a maior batalha não era entre Gabriel e meu marido. A verdadeira batalha estava dentro de mim. Eu estava dividida entre o que o mundo me dizia para ser e o que meu coração estava me pedindo. E o pior de tudo, eu sabia que se escolhesse Gabriel, estava escolhendo uma vida que não poderia ser controlada, uma vida imprevisível. Estava deixando para trás a segurança por algo que eu nem sabia se seria capaz de manter, mas ao mesmo tempo, havia algo em Gabriel que me dizia: eu posso te ajudar a ser quem você realmente é, se você tiver coragem para isso. Eu estava começando a perceber que talvez a única maneira de realmente ser feliz fosse abandonar o medo, a vergonha e a culpa. Eu precisava deixar de viver para os outros e começar a viver para mim mesma. Mas a pergunta que me assombrava era: será que eu teria coragem de fazer isso? A decisão estava me consumindo. Cada dia parecia uma batalha silenciosa com minha mente dividida entre o conforto de uma vida previsível e o desejo de algo mais profundo, mais verdadeiro. A culpa me corroía por dentro, como um veneno que eu não conseguia expulsar. Eu sabia que meu marido, com todo o seu cuidado e paciência, não merecia isso. Mas, ao mesmo tempo, havia uma verdade que eu não podia mais ignorar. Meu coração estava com Gabriel, não com ele. Eu estava me afogando na segurança e na conformidade. E o que mais me assustava era que eu já não sabia como respirar sem sentir essa dor crescente. Naquele dia, tudo veio à tona.
Eu estava no trabalho, concentrada, quando o telefone vibrou. Era uma mensagem de Gabriel. Ele queria me ver. Ele sempre sabia quando eu estava me sentindo fraca. E aquele convite me deu uma sensação estranha. Era como se, ao aceitar ir, estivesse me permitindo dar o primeiro passo para algo irreversível. Algo que mudaria não apenas minha vida, mas todas as certezas que eu tinha construído ao longo dos anos. Eu fechei os olhos por um momento, tentando dar sentido àquilo. O que estava em jogo era grande demais para ser ignorado, e eu sabia que não poderia continuar vivendo nessa divisão. As palavras de Gabriel ecoavam na minha mente. Eu só quero que você seja livre. Livre para ser quem você realmente é. Não era mais uma escolha simples. Era uma decisão de vida ou morte emocional. Um mergulho no desconhecido. Mas eu já não conseguia mais negar o que sentia. Quando cheguei até ele, estava com o peito apertado, a mente confusa. Gabriel me olhou com aqueles olhos de sempre, intensos, compreensivos, mas sem pressa. Ele não falava, apenas me esperava. Não era um convite para que eu deixasse tudo para trás de imediato, mas um convite para escolher a mim mesma, escolher a liberdade, escolher o amor que me libertava da prisão que eu mesma criei. Eu preciso de um tempo, disse a ele com a voz trêmula. Mas ao mesmo tempo, havia uma clareza nova, algo que eu nunca havia sentido antes. O tempo que eu precisava era para mim, para entender que se eu continuasse vivendo para agradar a todos ao meu redor, nunca mais teria o direito de ser feliz por mim mesma. Ele não me respondeu com palavras, mas com um gesto. Ele apenas pegou minha mão delicadamente e me fez sentar ao seu lado, como se fosse um convite para compartilhar o peso do momento. Naquele silêncio, percebi que não havia mais volta. Eu sabia que a decisão estava feita, mesmo que eu ainda não soubesse como explicar aos outros o que estava acontecendo dentro de mim. Naquela noite, tudo parecia pesado demais para ser ignorado. Gabriel, com sua calma, seu jeito de entender, sem pressa, me fez perceber algo que eu nunca quis ver antes. Eu estava presa em uma vida que eu mesma construí, com todas as minhas escolhas e concessões. Mas ao lado dele, ao ouvir seu silêncio e sentir sua presença, comecei a entender que para me libertar, eu precisaria encarar a mim mesma de uma maneira que nunca havia feito. Eu teria que deixar para trás o que eu sabia ser seguro, confortável, mas ao mesmo tempo vazio. E pela primeira vez em muito tempo, comecei a me perguntar o que eu realmente queria da vida. Eu queria viver de acordo com minhas próprias regras ou morrer obedecendo às expectativas dos outros? Nos dias que se seguiram, a luta interna tomou conta de mim. Eu via meu marido em casa, sempre gentil, sempre compreensivo, e sentia um nó na garganta. Como poderia ser tão injusta com ele, que nunca me pediu nada além de estar ao seu lado? E ainda assim, olhava para Gabriel e via algo em seus olhos que não estava presente no olhar de meu marido. A chama da vida. A chama de alguém que vive para o momento, que não se prende ao que foi ou ao que deveria ser, mas apenas ao que é. Eu me sentia dividida entre a lealdade ao que construí e a atração por algo que parecia tão livre, tão novo, tão vibrante. Gabriel não fazia promessas de estabilidade, mas me oferecia algo muito mais difícil de encontrar: autenticidade. Ele me desafiava a ser verdadeira, a abandonar as máscaras que eu usava para ser aceita, para agradar, para me encaixar. Mas havia o medo. O medo de que minha escolha fosse egoísta demais, de que minha liberdade tivesse um preço alto demais. Eu não queria causar dor. Não queria destruir o que já estava construído. Mesmo quando passava mais tempo com Gabriel, mesmo quando começava a me perder nas conversas e nos momentos com ele, eu me via voltando para casa, para aquela vida que, por mais confortável que fosse, agora me sufocava. Eu sabia que estava escolhendo algo que não poderia mais voltar atrás, e essa escolha me aterrorizava. Em uma noite de tempestade, quando o som da chuva batia contra a janela,
eu me senti completamente perdida. Eu olhei para meu marido e o vi ali em silêncio, esperando por mim. Eu sabia o que ele queria. Ele queria o que todos querem, um amor simples, sem complicações. E então, com o coração apertado, eu percebi que a verdadeira batalha não era entre os dois homens, era entre o que eu deveria ser para agradar aos outros e quem eu estava começando a ser para mim mesma. Eu sabia que não poderia continuar vivendo essa mentira, esse fingimento. Eu não podia mais continuar vivendo pela metade, buscando satisfação em algo que no fundo eu sabia que não me preenchia. Na manhã seguinte, decidi que precisava de uma conversa com meu marido. Ele merecia ouvir de mim o que estava se passando no meu coração. Era uma escolha difícil, mas era a única que me restava. Eu sabia que a dor que ele sentiria seria inevitável, mas a dor que eu sentiria se continuasse vivendo essa mentira seria ainda maior. Eu estava prestes a enfrentar a consequência da minha escolha. E mais do que isso, a enfrentar a mim mesma. Amanhã foi um tormento. Eu sabia que a conversa que eu estava prestes a ter com meu marido mudaria tudo. O nó no meu estômago parecia não ter fim. E enquanto me preparava para falar, uma parte de mim desejava ter coragem para reverter tudo. Eu poderia continuar vivendo naquela bolha confortável, onde as expectativas estavam claramente traçadas e onde eu não precisava questionar minhas escolhas. Mas a cada passo que eu dava em direção à sala de estar, sabia que não podia mais fazer isso. Eu precisava ser honesta, não só com ele, mas comigo mesma. Precisava dar uma resposta definitiva a mim mesma, para que depois dessa conversa, eu pudesse seguir em frente, sem as correntes que eu mesma havia colocado. Quando entrei na sala e o vi sentado no sofá, sua expressão serena, como sempre, fez meu coração apertar ainda mais. Ele não sabia o que estava por vir, e não havia como prepará-lo para a dor da verdade. Eu me sentei ao seu lado, sem saber por onde começar. Por um momento as palavras falharam. Ele me olhou, gentil, e perguntou: "O que está acontecendo, Olivia? Você tem estado distante." E naquele instante, senti a dor de perceber o quanto eu estava longe, não só dele, mas de quem eu realmente queria ser. "Eu não posso mais continuar assim", eu disse, a voz embargada. "Eu não posso mais viver para agradar aos outros, para viver a vida que não é minha." Ele me olhou em silêncio, provavelmente surpreso com o tom de sinceridade que nunca tínhamos compartilhado antes. Eu não sabia como explicar a ele o que havia acontecido, como eu estava dividida entre uma vida confortável e segura, e algo muito mais profundo, algo que despertou dentro de mim com Gabriel. Mas não podia mais esconder, não podia mais fingir que estava feliz, não podia mais ser a mulher que todos esperavam e deixar de ser a mulher que eu estava começando a descobrir. "Eu não sei o que você quer dizer, Olivia." Ele respondeu, a dor começando a aparecer em seus olhos. "Mas, se é sobre aquele homem, eu não sei o que fazer com isso. Ele é tudo o que você não é, e você está se perdendo nele." O choque nas palavras dele me atingiu como um golpe, mas não o culpei. Eu sabia o quanto ele tentava entender, mas a verdade era que eu estava me perdendo, e ele não podia me salvar disso. Eu respirei fundo e disse: "Eu não estou me perdendo, eu estou me encontrando. E por mais que me doa, eu preciso seguir a minha verdade. Eu preciso ser livre para escolher, para viver. E, se não for ao seu lado, então eu vou viver sozinha. Mas preciso ser eu. Preciso ser eu para poder ser feliz." Ele ficou em silêncio, o olhar vazio, como se estivesse absorvendo tudo aquilo. Eu sabia que o que eu estava dizendo era definitivo e o peso daquela decisão caiu como uma tonelada sobre meus ombros. Eu estava escolhendo Gabriel. Eu estava escolhendo o amor que me libertava de todas as expectativas que me sufocavam. Não porque Gabriel fosse perfeito, mas porque, ao seu lado, eu me sentia mais próxima de ser quem eu realmente sou. Ele me fazia sentir que, finalmente, eu estava escolhendo viver, não agradar. Nos dias seguintes, a casa se encheu de um silêncio estranho.
Eu sabia que meu marido precisava de tempo. E talvez a minha decisão fosse algo que ele nunca entenderia. No entanto, não havia mais volta. Eu precisava seguir com isso. O amor que eu sentia por Gabriel não era apenas uma paixão. Era a escolha de quem eu queria ser. E mesmo com a dor da separação, a ideia de ser livre, de finalmente viver, por mim mesma, me trouxe uma sensação de paz. E então, no fundo do meu coração, sabia que minha jornada estava apenas começando. Eu ainda tinha medo, ainda havia muito a perder. Mas ao lado de Gabriel, eu sabia que o amor era mais do que algo confortável e seguro. Era algo que nos impulsionava, nos desafiava a ser mais. E, ao escolher ele, eu estava finalmente escolhendo a liberdade que sempre desejei. Nos dias seguintes àquela conversa, a casa estava impregnada de um silêncio pesado, carregado de palavras não ditas. Eu não sabia o que esperar. Como eu poderia seguir em frente sabendo que meu marido estava ali, amarrado a mim por todos os anos em que construímos nossa vida juntos? Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação nova crescendo em mim, uma sensação de liberdade que eu nunca tinha experimentado antes. Não era uma felicidade efêmera, mas uma paz interna, uma tranquilidade que eu só encontrava quando pensava em Gabriel. Ele não me fazia sentir como uma pessoa melhor. Ele me fazia sentir como eu mesma. A mulher que eu havia abandonado por tanto tempo, a mulher que eu escondia atrás das expectativas de uma vida perfeita, mas vazia. Fui aos poucos me distanciando daquilo que conhecia. A dor da separação não veio de imediato, mas de uma maneira lenta, como se fosse um processo de aceitação. Com Gabriel ao meu lado, comecei a redescobrir minha própria voz, minha própria essência. Ele me mostrava o mundo através de uma lente nova, sem as limitações do que eu pensava ser possível. Mas não era só isso. A cada momento eu sentia a tensão interna diminuir. A cada dia ao lado dele, minha alma parecia se expandir para lugares que eu havia esquecido. Não era apenas a liberdade de estar com ele, mas a liberdade de ser eu mesma, de me permitir ser vulnerável, de abandonar a máscara de perfeição. Ainda assim, o peso da escolha era grande. Eu sabia que a decisão que tomei não seria fácil, de explicar para os outros. Gabriel nunca pediu nada. Ele não me pressionou a tomar decisões rápidas. Mas o que eu sentia por ele, por mais verdadeiro que fosse, ainda parecia estar em contraste com o que minha vida antiga representava. O quanto eu poderia realmente deixar para trás? O quanto de mim mesma eu teria que cortar para me permitir ser feliz com ele? E com essas dúvidas, surgiram os questionamentos sobre minha decisão, sobre o que eu estava disposta a sacrificar para ter a liberdade de viver um amor genuíno. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto Gabriel me esperava para o jantar, que a realidade se impôs de novo. Não havia mais como voltar atrás, e eu sabia disso. Eu não podia mais viver em dois mundos. A minha vida com Gabriel, que me despertava todos os dias para um futuro incerto e apaixonante, e a vida com o marido, que representava segurança, mas também a prisão silenciosa de uma existência onde eu não me sentia inteira. O que eu não sabia naquele momento era como essa escolha me transformaria, mas eu sabia, com uma clareza assustadora, que ao escolher Gabriel, eu estava pela primeira vez escolhendo a minha própria felicidade. Não um amor perfeito, mas um amor verdadeiro. Um amor que se desvia dos padrões e se reconstrói a cada dia. E então, uma decisão que parecia ser apenas uma escolha de amor, tornou-se algo muito maior, um ato de autodescoberta. Eu estava quebrando as correntes que eu mesma havia colocado. Não era só sobre Gabriel, era sobre eu mesma. Eu estava finalmente me permitindo viver, sem medo do que os outros pensariam. Eu estava finalmente permitindo que meu coração falasse mais alto do que qualquer convenção, qualquer expectativa imposta. Mas ainda restava um desafio: aceitar que, ao escolher o amor, eu estava rejeitando um mundo que me mantinha prisioneira de uma versão que não me representava mais. O que eu não sabia naquele momento
era que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Escolher Gabriel, escolher mim mesma, significava muito mais do que apenas viver o que era certo ou esperado. Agora minha decisão tinha ramificações que eu não conseguia prever, e eu me via desmoronando diante das verdades que antes tinha escondido com tanto zelo. Eu sabia que ao abraçar meu amor por Gabriel, estava também abraçando uma versão de mim mesma que sempre tive medo de reconhecer. Uma mulher que não tinha medo de se arriscar, que não se importava mais com os olhares desaprovadores ou com as escolhas que os outros achavam que eu deveria fazer. Mas havia uma dor persistente, uma saudade do que eu deixava para trás. E não se tratava apenas de meu marido, que, embora tenha sido gentil, não estava no mesmo caminho que eu não me via como a mulher que eu estava começando a ser. Era também a dor do julgamento dos outros, daquelas pessoas que, mesmo que inconscientemente, viam minhas escolhas como erros. Eu sabia que perderia a aprovação deles, e isso era mais difícil do que eu imaginei. Havia momentos em que, quando olhava para trás, via a vida que deixava para trás, a rotina com meu marido, as tardes com os amigos, a imagem de mim mesma como esposa ideal e filha obediente. E a cada vez que esses pensamentos surgiam, eu sentia uma dor no peito, como se estivesse cortando algo profundo demais. Mas quando olhava para Gabriel, essa dor desaparecia, ainda que temporariamente. Ele era o fogo que eu precisava para ver as coisas com mais clareza. Ele me lembrava que, ao escolher o amor que me libertava, eu não estava apenas abrindo mão de uma vida confortável. Eu estava abrindo a porta para um novo começo, um começo que não teria certezas nem promessas, mas que me daria a chance de ser verdadeiramente eu. Era difícil olhar para ele e não ver o futuro em cada olhar, mas era igualmente difícil olhar para minha antiga vida e não sentir uma perda. Como seguir em frente quando, ao mesmo tempo, se sente como se estivesse perdendo tudo? Durante dias eu me vi dividida entre o amor que começava a florescer com Gabriel e a saudade do que eu havia construído com meu marido, de quem sempre esperei tanto, mas que nunca me desafiou a ser quem eu queria ser. Cada passo ao lado de Gabriel parecia mais libertador, mas ao mesmo tempo mais aterrorizante. Porque por mais que soubesse que meu futuro com ele era incerto, também sabia que a vida que eu tinha antes não me servia mais. E eu estava, de alguma forma, ciente de que, ao escolher o amor de Gabriel, estava também escolhendo não mais agradar aos outros, não mais viver com os olhos voltados para os outros, mas para o que eu realmente desejava. Mas essa escolha exigia mais do que coragem. Ela exigia renúncia. Renunciar a uma versão de mim mesma que os outros esperavam, para me tornar uma versão que eu ainda estava aprendendo a ser. A dor da decisão não desapareceu, mas de alguma forma ela se transformou em algo mais suportável. Com o tempo, comecei a perceber que essa dor não era só um peso. Ela também era um sinal de que eu estava finalmente começando a me libertar. Eu nunca imaginei que a liberdade pudesse ser tão assustadora, tão desafiadora. Ao lado de Gabriel, eu experimentava uma sensação de estar completamente em casa, mas ao mesmo tempo estava completamente fora de lugar. As conversas com meu marido se tornaram cada vez mais difíceis, e o silêncio entre nós se estendia como uma corda tensa, prestes a arrebentar. Eu sabia que ele via a mudança em mim, mas talvez ele ainda estivesse tentando acreditar que aquilo fosse apenas uma fase. Enquanto isso, minha vida com Gabriel se desenvolvia de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Não era uma vida fácil, mas era genuína. Com ele, cada dia parecia uma oportunidade de crescer, de desbravar novas maneiras de ver o mundo. Eu sentia sua liberdade e sua paixão por viver, e aos poucos comecei a entender que aquilo não era uma fantasia. Era real, mas havia também um preço a ser pago por essa escolha. O mundo ao meu redor começava a questionar minhas escolhas. Meu círculo de amizades, minha família,
todos começavam a olhar para mim de uma maneira que eu não sabia mais como responder. E mais do que isso, comecei a perceber que o único olhar que realmente importava era o meu. A vergonha, a culpa, tudo o que me fazia querer voltar atrás, se esgueirava no fundo da minha mente. Mas por mais difícil que fosse, eu não queria voltar para aquela vida. Não queria retornar para a mulher que vivia para agradar, que vivia com a falsa sensação de controle. Eu queria ser livre. E quando finalmente fiz o que precisava fazer, quando conversei com meu marido e falei a verdade, com todas as palavras, que estavam entaladas dentro de mim, com a sinceridade de quem não pode mais esconder o que sente, eu percebi algo. Não se tratava apenas de amar Gabriel. Não se tratava apenas de tomar uma decisão por ele. Eu estava escolhendo ser eu mesma. Estava escolhendo viver de acordo com o que eu sentia, e não com o que os outros diziam que eu deveria sentir. Eu precisava fazer isso não só por Gabriel, mas principalmente por mim. Mas a verdade da escolha também trazia a dor do fim. E o fim não é fácil, nem mesmo quando você sabe que a mudança é necessária. O espaço que ficou entre mim e meu marido parecia imenso. Eu sabia que a dor dele era inevitável, e eu não sabia como fazer isso de uma forma que não causasse sofrimento. Mas eu também sabia que ele merecia algo mais do que uma mulher dividida entre duas vidas. Ele merecia alguém que fosse inteiramente dele ou inteiramente livre. E não poderia mais ser diferente. Em minha vida com Gabriel, havia uma renovação, mas também havia muitas incertezas. O amor tão puro e intenso me fazia sentir viva, mas ao mesmo tempo, a estrada à frente parecia nublada e incerta. Eu sabia que não havia garantias, mas pela primeira vez eu não sentia medo de estar perdida. O medo agora estava em minha vida anterior, naquela história que já não fazia mais sentido. Eu havia escolhido o amor. Eu havia escolhido a verdade. Com o tempo, a dor da escolha se transformou em uma forma de clareza. Eu não estava mais dividida entre duas realidades. Eu estava vivendo uma verdade que antes eu tinha medo de enfrentar. Ao lado de Gabriel, eu não precisava ser ninguém além de mim mesma. As expectativas dos outros, as vozes do que deveria ser ou como deveria agir, se tornaram cada vez mais distantes. E, apesar das dificuldades que surgiram com minha decisão, eu comecei a sentir uma paz interior que nunca eu havia experimentado. Não era uma paz perfeita, mas era a paz que vinha de saber que eu estava vivendo de acordo com o que sentia, não com o que era esperado. No entanto, as consequências de minha escolha não desapareceram. Minha família, com o tempo, começou a aceitar minha decisão, mas não sem resistir. Meu marido, embora compreendesse minha decisão, nunca a aceitou completamente. O distanciamento entre nós era palpável, mas eu sabia que ele também precisava encontrar seu próprio caminho. O mais difícil foi lidar com a sensação de que, por mais que tivesse encontrado meu próprio lugar ao lado de Gabriel, havia deixado para trás uma parte de mim que ainda se preocupava profundamente com aqueles que ficaram. O peso da perda, do que eu havia deixado para trás, ainda existia, mas de forma diferente. Agora, ele fazia parte de quem eu era. Não uma dor imutável, mas uma lembrança de que as escolhas sempre têm seu preço. E ao olhar para Gabriel, vi a beleza do que tínhamos. Ele com seus olhos cheios de liberdade, e eu com o coração aberto, embora ainda marcado pelas cicatrizes do passado. Eu sabia que o que tínhamos não era fácil nem simples, mas era real, e mais do que tudo, era verdadeiro. Não era uma vida sem desafios, mas era a vida que eu escolhia. A vida que nos permite errar, aprender e crescer, sem se perder pelo caminho. Era a escolha de ser autêntica, de amar sem medo e sem arrependimento. Era a escolha de ser mais do que o mundo espera de você. No fundo, eu sabia que o amor não se trata de perfeição, nem de expectativas cumpridas. O amor verdadeiro é aquele que nos desafia, nos ensina a ser melhores, nos ensina a nos libertar de tudo o que nos impede de ser quem realmente somos. Eu havia escolhido Gabriel,
Mas mais importante, havia escolhido eu mesma. E essa foi, sem dúvida, a escolha mais difícil e a mais importante que eu já fiz. E ao lado dele, senti que, pela primeira vez em minha vida, eu estava completa. O mundo, com suas expectativas, poderia continuar a girar. Mas eu já não era mais parte dele. Eu era parte de algo muito maior. Algo que vinha de dentro, do coração, da alma. E, ao olhar para Gabriel, soube que o amor de fato venceu. Não porque ele fosse a solução para todos os meus problemas, mas porque ele era a resposta para uma pergunta que eu nunca havia ousado fazer. Quem sou eu quando sou apenas eu?